Copom decide nesta quarta-feira em quanto elevará os juros básicos da economia. E você vai ver ainda. Setor de serviços tem nova alta e bate recorde histórico. E ainda, Botafogo briga por vaga no Mundial Intercontinental. Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Hit. Olá, bom dia, 11h30 em ponto pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Eu sou o Fernando Jesus e você acompanha as principais notícias dessa quarta-feira. E olha só, o Copom decide hoje em quanto elevará os juros básicos da economia. A previsão é que a taxa Selic suba mais neste mês. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decide em quanto a taxa de juros vai fechar o ano. A reunião será a última sob o comando de Roberto Campos Neto no BC. Em janeiro, o atual diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, assume a presidência da autoridade monetária. Essa deve ser a terceira elevação seguida da Selic. Segundo a edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a taxa básica deve subir 0,75% nesta reunião para 12% ao ano, apesar da inflação ter desacelerado em novembro. Na última reunião, em novembro, o Copom mencionou a conjuntura econômica incerta nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração. Em relação ao cenário doméstico, o Copom informou que está acompanhando a política fiscal e cobrou ajustes dos gastos públicos. Após passar um ano em 13,75% ao ano, entre agosto de 2021 e agosto de 2022, a taxa teve 6 cortes de meio ponto, e entre junho e julho, o Copom decidiu manter a taxa em 10,5% ao ano, no menor nível desde fevereiro de 2022, mas começou a elevar a Selic em julho deste ano. Bom, e falando na expectativa dos juros no Brasil, vamos focar na economia, porque de acordo com o Boletim Focus, a economia deve crescer até 3,39% neste ano. O PIB do Brasil acumula alta de 3,1% em 4 trimestres. E de acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios, a taxa de desemprego do país caiu para 6,2% no trimestre encerrado em outubro. Agora, de fato, o que esses dados representam para o nosso bolso? E para falar mais sobre esse assunto, então eu vou chamar para a nossa conversa o economista Renan Silva. Renan, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia, Fernando. Eu agradeço o convite. É sempre uma grande satisfação poder atendê-lo. A satisfação é toda nossa. E, Renan, os dados parecem otimistas. O que podemos esperar em relação ao consumo brasileiro? Irá se manter em alta? Olha, a gente tem, de fato, um crescimento que surpreendeu da atividade econômica, mas a gente tem que considerar também que parte desse crescimento advém ali da expansão dos gastos do governo, né? E é claro, tivemos realmente uma melhoria na taxa de desemprego e também uma melhora na renda ali, né, pela força ali da demanda por mão de obra. Então é um momento ali que acaba refletindo em melhores vendas, né, principalmente varejo e também serviços. Agora, quanto à expectativa, eu não seria tão otimista, porque a gente vê que nós retomamos o ciclo de alta de juros, né? Então, na medida que você tem ali o fantasma da inflação voltando, então você já vê algumas declarações ali dos agentes do Banco Central dizendo que vão manter a disciplina de neutralizar essa inflação. E com os juros realmente mais altos, né, então você tem ali um dificultador, principalmente para o crédito, né, para o crédito ao consumidor, que fica também mais caro. E a gente tem que considerar também que, mesmo com toda a melhora, o endividamento da família ainda é muito elevado. Então, eu acredito que deve ter um arrefecimento no primeiro trimestre, já em razão desses aumentos da taxa Selic. Tá certo. E por outro lado, a inflação tem sido tema das conversas dos brasileiros. O preço da carne, que ficou em queda durante 1 ano e meio no Brasil, voltou a subir desde setembro. E mais uma vez a carne é a vilã da inflação. O acumulado chega a 18,3%. A explicação é que a proteína, no geral, ficou mais cara devido a clima, renda e exportações. Então, o que o brasileiro quer saber é quando a situação deve se normalizar.
Olha, de fato, você colocou bem, né? A gente teve ali alguns problemas, por exemplo, com as queimadas, né? Realmente o nível de pasto, né? Diminuiu. Tivemos também que o dólar também, né, motiva muito as exportações e o Brasil é um país que exporta muito. Agora, em termos de perspectiva para a população, agora esse último trimestre deve melhorar um pouco, né, mas é uma melhora parcial, porque a taxa de câmbio ainda, a gente está trabalhando com a taxa de câmbio a R$ 6, agora no momento, hoje caiu um pouquinho, está 6,5, 6,01 centavo, alguma coisa nesse sentido, mas eu diria que sempre a taxa de câmbio, sempre acima de R$ 5, ela é muito nociva para a economia, porque os insumos, né, para a produção, né, da própria ração para o gado, né, e essa acaba motivando também as exportações que concorrem com o mercado interno. Então a gente deve ter o preço aí pressionado, mas nem tanto, porque a gente também tem agora uma melhora aí nas condições climáticas, então a gente deve ter também uma contenção do preço, mas a gente deve conviver com preços elevados aí no decorrer de 2025, em razão dessa taxa de câmbio também muito pressionada. E só no mês de novembro, o preço das carnes ficou mais caro 3 vezes seguidas. O patinho, por exemplo, teve uma alta de 19,63%. E como você disse, o Brasil é o maior exportador de carne. E para manter as contas, o brasileiro precisa rever o seu cardápio? Será preciso, por exemplo, a troca da carne bovina pelo frango? Eu acho que o principal mecanismo de defesa, realmente, para o consumidor é a diversificação, é a substituição também do produto. Eu sei que não é fácil, a proteína é extremamente essencial, né? Mas tem que se buscar realmente alternativas. Essas altas de preço aí sucessivas também está relacionado à questão do ciclo de corte, né? Na medida que os produtores tinham a percepção lá em junho, julho, que realmente você teria os preços da proteína mais elevados, então houve um retardamento dos abates, né? Houve um atraso ali em alguns abates, houve uma certa represa e a oferta por carne realmente diminuiu e isso aí também contribuiu para esses aumentos. Então, nesse momento, realmente é buscar substituição, né, mediante essa sazonalidade até a situação se melhorar um pouco. Tá certo. E com as festas de final de ano se aproximando, muitos brasileiros gostam de fazer churrasco e esses que estavam de olho no churrasco se assustaram com o sal em excesso no preço dos cortes nobres. O preço da picanha, por exemplo, superou R$ 120 em algumas regiões. Na sua opinião, os preços devem continuar subindo? Olha, agora aí nessa reta final do ano, eu não diria talvez continuar subindo, mas devem permanecer nesse patamar, né, sem dúvida, porque você tem realmente esse consumo, né, adicional relacionado às festas de final de ano e período de férias, né? Como você falou, né, as pessoas vão buscar ali, né, confraternizações e tudo mais e querem, né, confraternizar com sua família, e ele faz um esforço adicional, mesmo com preço caro, com um endividamento um pouco maior, mas ele faz esse esforço e isso faz com que o preço não ceda agora no curtíssimo prazo, no curto prazo. Mas talvez no primeiro semestre, com as demais condições, é capaz de a gente enxergar aí pelo menos um atenuante. Tá certo, Renan. Muito obrigado, então, pelas informações. Nós acabamos de conversar com o economista Renan Silva. Muito obrigado pela sua participação, Renan. Eu que agradeço, Fernando, e até a próxima. Até a próxima e um grande abraço. E olha só, o setor de serviços teve uma nova alta em outubro e bateu um recorde da série histórica. De acordo com o IBGE, no ano, o resultado passou de 3% de elevação. Acompanhe. O setor de serviços, responsável por cerca de 70% do PIB nacional, cresceu 1,1% em outubro. Segundo o IBGE, o segmento se encontra 17,8% acima do nível de fevereiro de 2020, período de pré-pandemia.
O resultado sucede a alta de 1% percebida no último relatório e atinge novo recorde da série histórica. Em outubro, o crescimento foi acompanhado por 2 das 5 atividades investigadas, com destaque para o setor de transportes, que cresceu 4,1% e mostrou expansão em todos os setores. A outra expansão veio de serviços profissionais, administrativos e complementares, que foi o segundo resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 3%. Em contrapartida, comunicação, outros serviços e serviços prestados às famílias registraram queda no mês de outubro. Em relação a outubro do ano passado, o volume de serviços cresceu 6,3%, sétimo resultado positivo seguido. O acumulado no ano chegou a 3,2% frente a igual período de 2023. Por região, o volume de serviços cresceu em 22 das 27 unidades da federação em outubro. Os impactos positivos mais importantes vieram de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Pernambuco. E veja a seguir, Senado aprova a regulamentação do uso de inteligência artificial. E agora vamos ver a cidade de Balneário Camboriú, que fica no estado de Santa Catarina. Por lá está fazendo 23 graus e o tempo está nublado. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta, agora são 11h44 pelo horário de Brasília. Nós vamos trazer agora as notícias do segundo bloco. E olha só, começou hoje o pagamento antecipado do Bolsa Família e do Auxílio Gás. O dinheiro foi antecipado em dezembro por causa do Natal. O último pagamento do Bolsa Família deste ano já começou. O calendário escalonado de dezembro foi antecipado, seguindo a ordem do número final do NIS, para ser concluído antes do Natal, no dia 23 de dezembro. A parcela do Auxílio Gás também será paga para parte dos beneficiários. Mais de 20 milhões de beneficiários recebem, no mínimo, a parcela de R$ 600 do Bolsa Família. Desse total, mais de 5 milhões têm direito ao valor referente ao botijão, 13 quilos. Os beneficiários devem estar com os dados atualizados no CAD único. Tem direito ao benefício as famílias com renda por pessoa de no máximo R$ 218 por mês. Além da parcela mínima de R$ 600, as famílias que têm dependentes com menos de 7 anos ganham um adicional de R$ 150 por criança. Outro extra de R$ 50 por mês é pago às famílias com gestantes ou com bebês em amamentação e com crianças com idade acima de 7 anos e adolescentes de 12 a 18 anos. Já o Auxílio Gás é pago a mais de 5 milhões de famílias que vão receber R$ 104. O valor, pago bimestralmente, corresponde a 100% do valor do botijão de gás de cozinha por residência contemplada. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que alivia juros das dívidas do Estado. A proposta, que também cria outros benefícios, deve seguir para a votação durante a semana. O Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, aprovado por deputados, inclui, além da redução de juros para o pagamento das dívidas estaduais, um prazo de 30 anos para pagar e a permissão para os entes usarem receitas com gás, petróleo e energia para amortização. O texto que veio do Senado agora volta para a casa, porque os deputados aprovaram mudanças de mérito no projeto. A proposta foi patrocinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. As dívidas dos estados já somam mais 760 bilhões de reais. A maior parte do valor se refere aos débitos de 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O projeto permite que estados que aderirem ao Propag tenham a dívida corrigida apenas pela inflação, medida pelo IPCA, com juros zero. Atualmente, a correção é acrescido de 4% ao ano. Os estados terão prazo até 31 de dezembro de 2025 para aderir ao programa, mas não são obrigados a isso.
As novas condições também não são retroativas e, portanto, não alteram o estoque da dívida dos entes. E o Senado aprovou um projeto que regulamenta o uso de inteligência artificial. O texto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados antes de virar lei. Acompanhe. O plenário do Senado aprovou um marco regulatório para o uso da inteligência artificial no Brasil. Agora o texto segue para a votação na Câmara dos Deputados. O projeto estabelece os princípios fundamentais para o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial. O texto define que a tecnologia deve ser transparente, segura, confiável, ética, livre de vieses discriminatórios, respeitando os direitos humanos e valores democráticos. O projeto exige também que sejam contemplados o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a livre iniciativa e a livre concorrência. Além de enumerar os sistemas de inteligência artificial considerados de alto risco, o projeto proíbe o desenvolvimento de alguns tipos de tecnologias desse tipo que causem danos à saúde, à segurança ou a outros direitos fundamentais. O texto, por exemplo, veda que o poder público crie sistemas que classifiquem ou ranqueie pessoas com base no comportamento social para acesso a bens e serviços ou políticas públicas de forma ilegítima ou desproporcional. O projeto define ainda como sistemas de inteligência artificial de alto risco aqueles que podem causar danos às pessoas ou à sociedade, como os de controle de trânsito, de redes de abastecimento de água e eletricidade. Também são considerados sistemas de inteligência artificial de alto risco aqueles aplicados na educação e formação profissionais para determinar acesso à instituição de ensino ou de monitoramento de estudantes, além dos sistemas usados para recrutamento de trabalhadores ou para promoções no trabalho. E a gente muda de assunto agora para falar de esportes. Hoje começa o Mundial Interclubes para o Botafogo. A equipe carioca, que recentemente comemorou os títulos brasileiro e da Copa Libertadores, chega ao torneio com o sonho de conquistar a tríplice coroa. O time comandado por Arthur Jorge superou desafios técnicos e a desconfiança por parte da torcida, que a cada deslize via em mente o trauma sofrido em 2023 de perder o título logo na reta final do campeonato. E hoje o Botafogo estreia às 14 horas pelo horário de Brasília contra o Pachuca do México, buscando uma vaga na semifinal do torneio. Além da vaga, o vencedor também leva para casa um troféu chamado de Derby das Américas. O troféu, inclusive, é muito parecido com o tão sonhado troféu da final do Mundial Interclubes, só que muda a cor, o troféu de hoje será azul. E no Redação Hit de hoje, vamos conhecer a capital do Chile, Santiago. Vamos ver. Santiago, a capital do Chile, é a maior cidade do país e um importante centro econômico, cultural e político da América Latina. Localizada no Vale Central, ao pé dos Andes, a cidade apresenta uma mistura de arquitetura colonial, edifícios modernos e parques urbanos, o que a torna visualmente atraente e vibrante, sendo um polo dinâmico de desenvolvimento e inovação. E antes de encerrar, vamos com uma câmera ao vivo lá da capital Santiago. Saindo do Brasil, nós continuamos na América do Sul, no Chile. Por lá são 11 horas e 50 minutos da manhã. E olha só, além de sua vida urbana, Santiago se destaca pela proximidade com a natureza. A cidade oferece um fácil acesso a atividades ao ar livre, como trilhas nas montanhas, esqui nos Andes e passeios por vinhedos nas regiões vizinhas. O clima mediterrâneo proporciona verões quentes e invernos frios, favorecendo tanto a vida ao ar livre quanto as opções de lazer em diferentes épocas do ano. E com a vista da capital de Santiago, a gente encerra esta edição. Eu agradeço demais a sua companhia, uma excelente quarta-feira para você. Até mais!